Oi, gente! Sejam bem-vindos ao episódio de estreia do LikeCast, que dessa vez está com Max Odin. Seja bem-vindo! Muito obrigado, Jéssica Moreira. Pode me desejar boas-vindas também, que é o primeiro. Seja bem-vinda, Jéssica Moreira. E para quem não tá entendendo muito o que tá rolando aqui, nós estamos fazendo o episódio de estreia para contar a história do próprio podcast, que não começa na história do podcast. Começa há 13 anos? Mais ou menos, né? Mais ou menos isso. Uhum. Mas eu continuo jovem, ele já não pode falar a mesma coisa. A gente tem quase a mesma idade, né? Você é 2 meses mais velho. Então, vamos falar do que interessa? Vamos. O que interessa? O trabalho, né? Trabalho. O trabalho, já me perdi aqui, ele me deixa constrangido. Tenho vergonha de você. Há 13 anos. Vamos lá. Estamos fazendo, então, um podcast que é um novo produto da Like Produções, que é a nossa empresa. Há quanto tempo é a nossa empresa? A Like Produções é a nossa empresa há um pouco mais de 1 ano e meio, certo? Ela já tinha uma idade antes de ser nossa, ela era sua, né? Você já fazia alguns trabalhos com ela e eu entrei há 1 ano e meio para ser seu funcionário. Sócio. Funcionário sócio. Sócio. Não seja Tá assim, bom. né? A gente tá em público agora. Uhum. Então, sócio. Tá bom. A Like Produções nasceu em 2015, quando eu precisei de um CNPJ para continuar trabalhando como jornalista, que não seria mais jornalista, confuso isso, mas foi isso. E aí surgiu o CNPJ Like Produções. Uhum. Só que nós dois trabalhando juntos, tem tudo isso, 13 anos. Porque as primeiras matérias que eu fiz, a gente fez junto. Sim, mas era um estágio, né? Mas a parceria existe de antes, é isso que eu quero dizer. Vai negar entendi. agora. Não dá, eu tenho provas. Tem razão. Desde aquela época eu trabalho pra você. Inclusive, temos prêmios juntos. Histórico. Verdade. Histórico de prêmios. Que eu levo todo o crédito que eu vivo falando dos prêmios e você não fala. Por que você não fala? Tem vergonha de mim? Não. É porque eu acho que eu nunca fui uma pessoa competitiva. Eu sempre gostei de fazer, de estar envolvida, mas não necessariamente de ganhar ou perder. Então, prêmios pra mim nunca foram assim o meu negócio, sabe? Eu sempre gostei de fazer, de estar junto ali, então. Mas eu sei que você é uma pessoa mais competitiva, você gosta de participar dessas premiações, né, dessas competições, então eu sempre deixei você falar mais sobre isso, porque eu sei que é mais importante pra você. E porque foi assim que você me conquistou. Deixando eu falar? Uhum. Também. Sabendo ouvir. Exatamente, você é excelente nisso também. Preciso Muito obrigado. ressaltar. E aí, ó, gente, de 13 anos, a gente sempre fez muitos trabalhos juntos, mas nunca formal, né? A gente teve um canal no YouTube, né? A primeira câmera, que depois foi a câmera Sim. da Like, a gente já comprou junto, porque ele já tinha planos, ele só não me contava, só não era claro pra mim, entendeu? Em 2017, Ah, não, já né? era noiva, né? Já tava claro pra mim, é verdade. Não tava tão claro nem pra mim, né? Eu acho que não. Foi acontecendo, né? A gente foi dando pequenos passos. Então começou com aquela câmera, né? Uma Canon T5i, muito boa câmera, inclusive. Não Até vou hoje a falar gente disso agora. tem ela, a gente só não usa mais. Mas ela tá lá guardadinha. Aí a gente comprou um microfone de fio, De né? fio. Que As tinha pessoas 3 ficam metros amarradas. de fio, as pessoas ficavam amarradas na câmera. Então não podia mexer, né? Podia gravar só. A pessoa traz um balcão e a câmera parada, o microfone parado, todo mundo parado. E funcionava. E funcionava. Mas era um equipamento assim bem iniciante, né? E eu gravava sozinha muitas vezes também. E você Eu tinha que gravei, gravar você teve que me sozinha. ensinar a usar. A Não operar. que eu tenha aprendido, mas Mas saiu, né? saía. Estamos saía aqui, certo. estamos aqui hoje. Quantas vezes eu gravei sem foco? Primeiro que eu não enxergo, né, gente? Então, né? Aconteceu algumas vezes. Aí chegava lá, cadê o foco? Então, não tinha. Não tinha. Tinha que fazer de novo. Aí a gente investiu em iluminação, né? Uma iluminação básica também. Tudo isso está guardado hoje, né? A gente ainda tem essas coisas, mas a gente foi evoluindo, né? Foi comprando equipamentos melhores, foi profissionalizando, até chegar onde estamos hoje, né? Ainda não é o final, né?
Não, 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 pelo amor de Mas Deus. já, É já o estamos começo. profissionais. O que eu preciso ressaltar é que toda evolução técnica que a produtora teve se deve à sua competência, à sua dedicação. Porque da técnica eu não entendo nada. A empresa é 100% sua técnica, Não, né? você entende, você diz, esse é bonito, É, isso é verdade. A esse é estética. legal, esse parece legal. Mas eu acho que a gente formou uma boa dupla, não é rasgação de seda, não, que fique claro. Claro que a gente tá fazendo nosso marketing, né? Postura, inclusive, né? Sim, Ajeitar aí para as tá, pessoas quererem comprar. tá. Mas a gente se complementa, né? O Max, ele tem esse olhar para técnica, ele é um editor muito competente, ele é um gestor muito competente. E eu fiquei na parte criativa e ajuda a vender, né, gente? O contato aqui no WhatsApp é comigo, para que as pessoas possam ser ouvidas. Eu acredito que o que moveu a gente querer fazer o que a gente faz hoje é ter entendido que muitas pessoas precisavam de uma voz que elas não encontravam mais em outro lugar. Até por isso eu me desliguei da TV, né? Muitas vezes eu ia gravar com a televisão e as pessoas diziam: tá, mas isso aqui vai pra internet? Onde que eu posso pegar pra eu usar na internet? E eu me perguntava: tá, se todo mundo quer comprar a internet, por que que eu ainda tô vendendo televisão? Por que que eu Uhum. ainda tô aqui? E eu não encontrava uma resposta. Não que a televisão não tenha o seu papel. Eu, inclusive, hoje tenho clientes que indicam que fiquem na televisão Uhum. porque tem o seu papel, mas não era algo que me fazia tão feliz quanto a internet começou a entrar na minha vida de uma forma muito natural. E aí vem a pandemia, né? E a pandemia fez o quê? Todo mundo ir para a internet. Então, Uhum. acabou que a minha transição aconteceu, né, num momento muito bom. Infelizmente, eu vou usar a palavra bom para falar da pandemia, mas aconteceu, acelerou todo mundo na parte digital e eu estava preparada para isso. E não estava preparada sozinha, né? Porque no meio da Uhum. pandemia você foi trabalhar em home office. Uhum. E aí foi a prova de fogo, recém-casados, 24 horas juntos, literalmente. É. Você tá bem psicologicamente? A gente sai com sequelas, né? Mas acho que ambos, né? Porque a gente tem diferenças, né? A gente convive bem juntos, mas você é uma pessoa muito mais comunicativa, muito mais expansiva. Eu já sou um pouco mais no meu canto, na minha. Então, pra mim era difícil quando você queria fazer uma reunião e a gente tem o escritório, então a gente fica um do lado do outro e você queria falar com as pessoas e você fala muito alto, quando você está numa reunião principalmente. E eu não conseguia trabalhar com você em reunião. E você fazia Não muitas. fala no passado, pode falar no presente. Você ainda não consegue, Mas hoje a gente já se resolveu. adaptou, já resolveu. Mas a convivência eu acho que foi boa, assim, porque, imagina, na pandemia a gente ouvia casos de pessoas se separando, né, porque finalmente estavam convivendo juntas e não conseguiam. Então elas tiveram que É o seu simplesmente... despertador? É o meu despertador. Tá, vamos pular, pode continuar. É. E a gente não se E separou. a gente não se separou. Por, na verdade, melhoramos, né, o relacionamento, eu acho que Acho que sim. evoluiu bastante. Foi durante a pandemia, com o seu incentivo, que eu fiz no meu primeiro curso online de marketing digital, Uhum, é que eu verdade. investi uma fortuna nesse Foi? curso. Aham. Posso falar o valor? Eu não lembro. Era 399, 499, era um negócio Hum, assim, em 10 vezes, por que não, né? né? E ali eu entendi que eu poderia profissionalizar aquilo que eu queria fazer, né? Porque as pessoas estavam nos procurando para aquilo. E a gente tinha um desafio, né? Que por mais que a gente estivesse trabalhando em home office, as gravações ainda aconteciam nos ambientes comerciais que a gente atendia, e o Max só podia gravar à noite ou de fim de semana. Uhum, Então isso começou a complicar bastante o meio de campo. E aí a gente foi se preparando para que ele pudesse sair do trabalho formal, né? uhum, E ficar completamente dentro do nosso negócio. E eu não obriguei ele, gente. Foi de espontânea vontade. Pode falar isso em público, porque eu sou acusada. sim, é verdade. Você não me obrigou a nada. Eu Tá decidi que eu gravado. queria sair do meu emprego, que eu gostava bastante. Ainda gosto da empresa, né? Ela ainda existe aqui em Cascavel. E eu tenho pessoas que eu admiro bastante lá, respeito e ainda converso.
mas estava fazendo mais sentido, né? Nosso negócio estava crescendo e precisava mais de mim. E era uma coisa que eu queria também, né? Era um desafio, era uma mudança grande, né? Para nós dois, eu acho. Mas nós dois queríamos aquela mudança, então a gente decidiu arriscar, né? Eu acho que o empreendimento, de uma forma geral, é um risco sempre, né? Pode dar certo, pode dar muito certo, pode dar muito errado. E a gente fica nessa adrenalina, né? E acho que isso que faz ir pra frente, né? Essa incerteza de que a gente não sabe como vai ser amanhã, então a gente tem que estar preparado hoje e ir se adaptando como as coisas acontecem. E eu acho que o próprio podcast veio nesse momento, né? A gente já estava indo bem, né? Depois de um ano, eu acho, né? Que as coisas já estavam funcionando bem, a gente já tinha uma carteira legal de clientes, todos estavam felizes, satisfeitos e a gente queria oferecer alguma coisa a mais, eu acho, né? Então, o que a gente pode fazer dentro da nossa área do audiovisual, que é muito legal, que as pessoas gostam e que elas querem fazer e que está dentro do que vai ser útil para os clientes que a gente tem. O podcast é um formato que está super em alta e que a gente tem clientes que eles não têm tanta experiência com audiovisual, né? Então, até a Jéssica ajuda bastante, né? As pessoas com o roteiro, com as ideias, como que elas podem comunicar essas ideias de uma forma melhor. E eu acho que o podcast, ele tira um pouquinho dessa formalidade, né? As pessoas se sentem mais livres para expressarem as ideias delas de uma forma um pouquinho menos engessada, talvez, né? E então por isso que a gente resolveu criar o podcast, porque era algo que a gente queria fazer e que seria bom para os clientes que a gente tem e para novos também que gostam desse formato, né? Eu acho que hoje dificilmente alguém não sabe o que é, nunca viu um podcast, né? Tá tão aí para todo mundo, né? Sobre todos os assuntos, com todos os especialistas. Eu acho que é uma coisa muito, como é que eu posso dizer, que agrega para todo mundo mesmo, né? Uma coisa muito livre. E é um formato que a gente gosta de ouvir justamente pela sinceridade. Acho que por muito tempo a gente teve acostumado à mídia tradicional, que é onde todo mundo acerta o tempo todo, né? Ou deixa os erros muito escrachados para que eles não pareçam erros. Sim. Né? Para que seja algo que quebra, assim, né? O padrão. E o podcast não, né? A gente realmente é gente como a gente e vê profissionais do mercado que são extremamente formais, né? Esse é o nosso público, né? Ver essas pessoas um pouco mais soltas, um pouco mais relaxadas, acho que fica interessante. Enquanto você estava falando, estava lembrando que em janeiro do ano passado a gente recebeu mensagem não só de um cliente, mas de vários, mas de um específico que falou: vocês têm que começar a fazer isso aí que eu quero fazer. Inclusive já gravou com a gente, que foi o Dr. Diego Rovares. Ele foi um dos clientes que incentivou: não, eu quero fazer podcast, vamos fazer podcast. Sim. Porque a gente já recebia esse pedido, né? E ficava sempre analisando, até pelo perfil do meu excelente sócio, como que a gente poderia tornar isso algo viável. E empreender é assumir riscos, mas assumir riscos controlados para que o negócio seja sustentável, né? Então, o podcast ele vem no momento exato em que o negócio sustenta, em que as pessoas querem o formato, de que o formato já é consolidado. Então, a gente sabe que não vai parar de acontecer podcast tão cedo. Ele é o formato do momento, então faz todo sentido. Enquanto você estava falando, eu lembrei de uma coisa bem legal que eu vou comentar aqui. Que é a decisão, né, pra gente mergulhar de vez na Like Produções, que por vezes foi meu bico, depois foi o seu bico, depois ele deixou de ser um negócio assim. Realmente se tornou um negócio. Foi um evento em Foz do Iguaçu, que Débora Moreira, que está aqui nos bastidores, estava lá também, em Foz do Iguaçu, que a gente percebeu que não, era hora de dar esse passo importante e virou toda essa grande empresa que a gente tem hoje. Eu estou usando grande, achei chique. Ai, fiquei emocionada, grande empresa. Mas é que já foi bem pequena, foi de eu presa. Comparando, né, com Foi de eu presa pouco pra tempo uma atrás. Você uma se empresa. sente empresário? Sim. Sim, porque a gente tem clientes, a gente tem responsabilidade com eles, a gente quer fazer eles crescerem e eles querem nos ter como parceiros também, né?
Eu acho que a diferença de você ter uma empresa para você ter, tipo, um job, assim, uma coisa é essa recorrência mesmo, né? Você tem que ter um emprego formal lá e de vez em quando aparece, você faz algo extra. Aí não é, né? Mesmo que você tenha um MEI, acho que você não pode dizer que você é empresário. Mas quando você só tem aquilo, quando você tem outras pessoas que trabalham junto com você, quando você tem essa responsabilidade com clientes, quando você paga impostos, né? Quando Muitos você muitos impostos. impostos. Então, eu acho que são alguns critérios assim que me fazem sentir empresário, empreendedor. E essa responsabilidade, né, de ficar olhando para o negócio, de ver para onde está indo, como que pode crescer, como que a gente pode fazer as pessoas que estão com a gente crescerem junto. Eu acho que sim, eu me sinto. Eu me sinto. Eu demorei para mudar essa mentalidade, mas foi uma mudança importante, porque quando a gente muda a mentalidade, a gente muda o comportamento, né? E eu acho que hoje quem está conosco são empresários que nos aconselham muito, né? Eu tenho Uhum. clientes que eu considero mentores, que viram o meu negócio acontecer antes mesmo de que a gente pudesse enxergar isso, né? Isso é muito legal. É quando você percebe que evoluiu, né? Porque a vida serve para você evoluir, senão ela perde a graça. E aí eu fico me perguntando o que será que vem em 2024? Que a gente teve ciclos importantes, né? A gente começou com um escritório em casa, Uhum. que foi todo reformado, né? Vamos dar crédito, aquele escritório é ótimo. Sim. A decoração, né, pensada por Jéssica Moreira. É, gente, nós temos um projeto incrível. Posso contar essa história do papel de parede? Sim. A gente foi encomendar papel de parede, né? Aí o moço que me atendeu, que inclusive foi o moço que nos atendeu pro estúdio, Marcos, perguntou assim: Ah, você pode me mandar o projeto? Que daí eu faço a indicação. Aí eu mandei a foto da minha folha sulfite com um quadrado e a posição das mesas. E escrito, aqui é isso, Aqui é aqui é isso. aquilo, É, aqui vai ficar a mesa, aqui vai ficar a cadeira, aham, aqui é um quadro. é. E aconteceu isso de novo aqui no estúdio, mas funcionou, isso que importa. Funciona. E aí, um ano depois, a gente tem um estúdio físico, que era um grande sonho que a gente não tinha certeza que ia acontecer em 2023, mas foi o ano da realização. E a gente começa 2024 com a estreia deste maravilhoso podcast. Então, acho que o caminho está sendo bom. Só que quanto mais a gente cresce, mais a régua cresce. Então, o crescimento tem que ser maior em 2024. Nem vem apontar para o comercial, porque não é só disso que vive o crescimento, tá? Mas é o que financia, né? Se o Pode parar de comercial fazer não merchan. vender, não tem grana pra fazer as coisas legais que a gente faz. Então, É. Você você acredita que que eu sabe. convivo com esse tipo de pressão? Depois ele fala que é meu funcionário. Você tá vendo? Isso é um desafio, acho que, para o empreendedor que é operacional também, né? A gente tem que fazer. É, E tem pensar. que E fazer. fazer a gestão e fazer a operação, né? Mas eu acho que sempre começa assim, né? Você começa pequeno, você tem que começar fazendo mesmo. E tem que entender, né, do que você está fazendo. Acho que isso ajuda muito. Mas em algum momento você vai trazendo outras pessoas, né, para fazer parte do grupo e você vai saindo da operação, né? Tanto é que a gente ouve dizer que se o negócio não funciona sem você, é um grande perigo, né? Uhum. Então ele tem que funcionar sem você. Eu não quero que funcione sem mim. Sem, Tô é, brincando. não que você não possa estar, né? Mas ele tem que funcionar sem que você tenha que estar. Não dependa de, né? Uhum. Então a gente vai cada vez mais indo para a gestão, né? E outras pessoas vão fazendo a operação. Aí as pessoas que estão na operação vão passando para gerência, para supervisão, enfim. E a gente vai estruturando, né? Então é um passo de cada vez, né? A gente costuma pensar lá na frente, né? Nossa, uma empresa grande com 100, 200 pessoas trabalhando. Só que tudo começa pequeno, Pequeno. né? E eu gosto de pensar um passo de cada vez. Eu gosto de ver o que está aqui na minha frente. E acho que isso ajuda, né? Você chegar num lugar distante, longe, mas bem estruturado, né? Que não tem aquele perigo de ter uma base fraca e ruir porque você teve pressa de crescer, pressa de colocar muita gente. Então eu gosto de ter o tempo assim mesmo para planejar e executar com calma.
E ao mesmo tempo, nesse processo todo, a gente vai aprendendo, né? Delegar, para mim, foi um desafio muito grande. Eu ainda não sou tão boa nisso, Mas melhorou mas eu bastante. melhorei. Mas assim, o que que eu vejo, né? É a gente tem a falsa ilusão, a gente que não gosta de processo, de que enquanto você faz, você ganha tempo, porque você está ali realizando, em vez de estar explicando para alguém que vai realizar, que depois você vai ter que conferir. E eu entendi que não dava mais, né? Porque daí eu não dormia, não comia, não vivia. Parecendo aquele programa de domingo à noite que dá os detalhes das coisas. Uhum. Vamos pular. Mas o delegar foi um aprendizado que me tornou uma profissional melhor, porque eu voltei a ter tempo de aprimorar os meus conhecimentos para entrega, né? Uhum. Então, fica aí o alerta. Se hoje você está muito ocupado, talvez você esteja devendo em pensar o seu negócio, por isso que você está estagnado, que poderia ter acontecido comigo caso a gente não tivesse tomado a decisão de olhar só para o nosso negócio, né? Caso eu tivesse ficado sozinha mais tempo, né? Uhum. Então, eu vejo que foi a decisão correta. E quando a gente fala de marketing digital, que é com o que nós trabalhamos hoje, né, o audiovisual, que é o nosso carro-chefe, você precisa se atualizar mais rápido, eu acho, do que outras áreas. Isso é um desafio constante. E aí muitas vezes me perguntam assim: ah, mas e aí? E a concorrência? Tem muito. Tal pessoa faz assim, tal pessoa está fazendo aquilo. Eu acredito muito na nossa essência, de que a gente vai escutar o cliente, vai entender a demanda dele e vai traduzir o que ele deseja, da forma que ele se expressa, contribuindo, fazendo pequenos ajustes, mas respeitando 100%, né, o que ele deseja e como ele vai passar essa mensagem, que é o que eu acho que nos faz diferentes hoje. Tornar aquela pessoa que está ali uma fonte de informação que as pessoas queiram ouvir de verdade, Uhum. de forma muito profissional. E então, em relação ao marketing digital e essa vasta competitividade que a gente tem, eu digo que tem lugar para todo mundo. Seu cliente não é meu cliente não vai ser o seu cliente porque ele está buscando outro perfil de comunicação. O que que você pensa sobre isso? Mais ou menos a mesma coisa. Eu acho que tem sim muitas empresas no marketing digital, só que cada uma tem uma ideia, né, de como fazer. E o cliente, às vezes, ele não quer só o feito, ele quer participar, né? Ele quer ver, como você falou, a essência dele lá também. E a gente sempre é bem aberto, assim, à participação, a pedidos diferentes. E eu acho que a experiência do cliente conta muito também, né? Se você vai em algum estabelecimento buscar um serviço e você não gosta, às vezes, de como você foi recebido, né? De como você se sentiu lá, muitas vezes você não volta, né? Você procura alguém que faça algo parecido, pode às vezes até ser mais caro, mas você quer se sentir bem, né? Com a empresa que você contratou. Então eu acho que tem que focar muito nisso, né? Na experiência do cliente e dele gostar de como as coisas são feitas, gostar do processo, né? Porque toda empresa tem processo, toda empresa tem um pouquinho de burocracia para manter as coisas em ordem, né? Então, se ele não gostar de como você faz, dificilmente ele vai ficar. E a gente tem que agradecer bastante aos nossos clientes, porque eles vêm e eles costumam ficar com a gente, né? Então, é um bom sinal. Eu acho que a experiência que a gente propicia para eles é boa, e isso é algo que a gente tem que levar muito em conta, né? Das pessoas se sentirem bem atendidas. Se eu for em algum lugar e eu não me sentir bem atendido, eu até entendo. Às vezes a pessoa não tá num bom dia, né? Aconteceu alguma coisa com ela, com a família dela, ou no próprio trabalho, e ela não pôde te atender bem. Mas aquilo me deixa com uma impressão ruim, e dificilmente eu volto. Então, eu penso sempre nisso. Quando chega alguém novo, ou um cliente que a gente já atende há bastante tempo, não importa, né? Ele tem que se sentir bem, ele tem que ser bem atendido, ele tem que ser ouvido, e ele tem que entender o que a gente está fazendo também, né? Afinal, é o dinheiro dele, né? Então a gente não pode brincar com isso, é bastante Não. responsabilidade. Uhum. E saber lidar com essa responsabilidade também é algo que eu acho que influencia bastante.
Você já tinha tido experiência no comércio antes, né? Mas não de formação. Não, Conta eu aí. tive. Meus pais tiveram uma panificadora e eu atendia os clientes, servindo café, é, pesando pãozinho, as outras pão de queijo, enfim, e fazendo a cobrança, né, também. Eu fiquei, eu acho que uns 2 anos nessa função. Serviu de aprendizado. Serviu, porque eu era, além de ser introvertido desde sempre, eu era mais tímido também. Então hoje eu sou menos tímido, mas eu comecei a perder a timidez, a vergonha de falar com as pessoas Ficou mesmo. sem vergonha. Fiquei com menos vergonha nessa função, porque eu não tinha opção, né? A pessoa chegava, eu tinha que dar bom dia. Às vezes chegava alguma pessoa assim que queria conversar, além de tirar o pedido dela, né? Tem sempre aquele pessoal que tá com mais tempo, né? Tal, quer trocar uma ideia. Aí eu fui perdendo essa vergonha assim de conversar mesmo. E isso me ajudou bastante. Inclusive foi nessa época que eu decidi que eu ia estudar jornalismo, né? Porque eu estava até começando a me interessar mais por leitura, né? Eu tinha um tempo livre, assim, entre um atendimento e outro, alguns horários específicos do dia eram menos movimentados. Então eu comecei a ler bastante nessa época. Aí eu já tinha terminado o colégio, né? Eu fiquei um ano sem estudar. E nesse período, trabalhando, eu tive esse, essa oportunidade de estudar jornalismo. E veio dessa minha vontade de explorar mais esse lado, de que eu sabia que eu queria algo que envolvesse leitura, envolvesse escrita. Então foi daí que veio. Eu tive uma experiência similar com a minha mãe na loja de presentes, né? Minha mãe teve uma loja de presentes num terminal rodoviário aqui da cidade. Muitos carnavais atrás. Muitos mesmo. Só que eu nunca tive dificuldade em comunicação, né? Ao contrário, Acho que não. nunca. Aí eu atendia pessoas que iam no transporte coletivo, geralmente as pessoas mais velhas, né? Querem conversar e tal. Eu achava o máximo que eles achavam que eu era mais velha, que eu tinha um bom papo. Ai, chegaram a me dar 15 anos, eu tinha 12. Achava Só. muito legal. Hoje ninguém me dá 15 anos, é uma pena. E é sempre melhor 25. quando a idade é menor agora, né? Não, não é mais legal. Não aumentem minha idade, por favor. Eu tenho 25 e quero ficar com 25. Eu também tenho. Ah, não cola mais, né? Infelizmente, acho que Quem não sabe, vai né? colar. Mas aí, essa experiência do comércio, ela é muito legal. Falando para as pessoas do comércio, vocês precisam atender sorrindo, gente, atender feliz. A gente sabe que nem todo dia é bom, mas isso faz muita diferença na decisão de compra do cliente, mais que isso. Tem todo um negócio rolando nos bastidores, assim, né? De gestão, de treinamento de pessoas. E aí lá na pontinha tem alguém de mau humor e estraga toda aquela estratégia que foi pensada, todo o marketing que é feito no negócio, É. todo o desenvolvimento, a pessoa da ponta estraga porque tá num dia ruim. Isso não é nada legal. Hoje, mais do que nunca, eu sei que isso não é nada legal. Tanto como cliente, como alguém que tem um negócio e que se delegasse o atendimento para alguém, ia ficar bem preocupada, porque tem muito processo rolando atrás para que você seja bem atendido naquele momento. Então, pessoas do comércio, fica aqui o meu apelo. Atendam felizes as pessoas. Tem como fingir isso, sabe? Dá para fingir. Você vai no espelho e diz: Eu tô feliz. E acredita. Aí você vai passar essa felicidade para as outras pessoas. Eu acho que não precisa nem chegar tanto, assim, de fingir que tá feliz. Não, tem que fingir que tá Mas feliz. tem aquele pessoal que te atende com cara fechada. Tem que fingir. Que, assim, você tá atrapalhando o momento dela de não fazer nada, porque você chegou para ser atendido. Eu acho que esse é o grande perigo, sabe, do, do atendimento. Você repelir as pessoas. Já se você chega, a pessoa te dá pelo menos um bom dia, boa tarde, boa noite, Sorrindo. não precisa sorrir. Pra mim precisa. Se não sorrir, pra mim é meu Não inimigo. precisa, tá? Não precisa. Sorriu. E ela realmente tá prestando atenção no que você quer e te direciona, assim, pra mim já tá ótimo. Ó, e tem coisa que a gente compra porque o atendimento foi bom. É. Eu vou dar um exemplo do lugar que a gente foi comer. Vou falar ontem, mas é aleatório pra vocês. É.
que a pessoa nos convenceu a provar um rodízio de comida mexicana no lugar de provar um prato só pelo atendimento. Sim. Não era nem porque a gente queria, era. É. Tá bom, vamos lá. Sim, ela fez uma venda melhor porque ela soube explicar qual que era a vantagem de pegar um prato mais completo e não mais simples, né? E isso falta também, né? Às vezes as pessoas, e falando de marketing digital, não só do atendimento em geral, fazer stories, estar na internet é você estar atendendo o seu cliente também, é você estar prestando o serviço de informá-lo sobre algo que você pode oferecer. E às vezes as pessoas pecam nos pequenos detalhes, tá? Mas como é que funciona? Como é que eu compro isso? Onde é que tá o valor? Como é que eu chego até você? E não tem o básico dessas informações, então tudo isso nos coloca em alerta. O atendimento começa em qualquer contato que você tenha a oportunidade de estar com o seu cliente, não é só lá no momento final, é todo o processo que tem que estar perfeito. Perfeição não existe, mas existe um método, né? Para que esteja pelo menos tudo alinhado com aquilo que a empresa acredita, com aquilo que faz sentido para o negócio, com aquilo que a pessoa tem que saber, né? E não aceite empregos por dinheiro, gente. Claro que dinheiro é importante, mas você tem que conhecer o mínimo dos valores da empresa, porque se não são de acordo com os seus, vai ser penoso estar lá. Em algum momento essa relação simplesmente vai acabar e vai acabar sem sentido para as duas partes. Uhum. Fazer uma coisa que você não não vê sentido acho que é horrível. Pode até você estar ganhando muito bem fazendo isso, né? Mas chega uma hora que não, até isso perde, né, a validade. Então, eu não acho que as pessoas têm que trabalhar com o que elas gostam, sabe? É utopia, né? Eu acho que amar o que você faz, eu acho que é meio demais. Eu amo. Boa sorte. Não, mas eu acho que tem pessoas que amam realmente o que faz. Por exemplo, um pintor, né? Ele tá o tempo inteiro se expressando artisticamente, né? E eu imagino que um pintor ame pintura, né? Eu acho que dificilmente alguém pensa, eu vou ser pintor porque dá muito dinheiro. Não, dá muito dinheiro depois que você tá há muitos anos, né? Ficou famoso, mas por quê? Começou com uma E a paixão. tristeza do pintor. Vamos falar que a maioria fica famoso depois que morre. É triste, mas acontece. Então eu acho que são exceções, assim, você fazer o que você ama. Eu acho que você tem que fazer algo que você é bom. Que você tem alguma satisfação, que faça sentido pra você. Se você ama ou não, eu acho que não é uma necessidade. Eu acho que você não pode odiar o que você faz. Ou fazer só porque te dá status, ou só porque te dá dinheiro, porque isso vai gerando, eu acho que um sentimento assim ruim que vai se acumulando, sabe? Chega uma hora que você ficou 10 anos fazendo alguma coisa e você pensa, nossa, eu passei 10 anos da minha vida que não vão voltar fazendo uma coisa que eu odiava. Que arrependimento. Então eu acho que isso tem que ser evitado. Eu acho que tem fases da vida que a gente vai fazer coisas que a gente não gosta. Eu fiz. Você também trabalhou com coisas que você não gostava tanto Mas ao é que longo eu não da tinha vida. opção, né? E a gente às vezes não tem opção nesse caso, mas a gente tem que aprender a ser grato por aquilo, então não fazer mal feito para que uma nova oportunidade surja. Às vezes você está matando novas oportunidades porque você está sendo ingrato por essa que você está vivendo. Eu penso dessa forma. E funcionou para mim. Ai, gente, eu já tive função, né, de ter que pegar o guardanapinho das axilas de outra pessoa que estava transpirando. Eu já fiz isso na minha vida. É desagradável? É. Passei por isso? Passei. Morri? Não morri. Fui grata pela função? Fui. Tô aqui. Beleza, obrigada. Eu não fazia isso sorrindo, não, mas não fazia, né? Tinha que fazer, né? Ódio. Fazia parte da obrigação. Vou fazer o quê nessa situação? Eu acho que a gente tem os primeiros empregos, principalmente, né? Tem aquela coisa de você não fazer nem por dinheiro, né? É pra aprender mesmo. Porque você entra lá sem saber nada. Às vezes você não sabe nem se comportar numa empresa, né? A primeira coisa que você aprende, eu acho, é como conviver com outros colegas de trabalho. E saber quando você pode ajudar, quando você precisa de ajuda, saber como se comportar em relação ao seu chefe, como ser chefe, às vezes, de alguém, né? Então, é muito aprendizado. Eu não acho que é clichê, assim, você dizer que você está em algum lugar pela experiência. Eu acho que é muito válido. Primeiro você vai lá, aprende a fazer alguma coisa, para depois você sair daquela empresa e talvez montar a sua, oferecendo o mesmo serviço, só que com as suas qualidades, né? E às vezes você faz algo até melhor, mas você não faria
sem ter passado por aquela empresa, Exatamente. sem ter aguentado, às vezes, um chefe que não era tão legal, um ambiente que não era tão bom assim, mas você aguentou aquilo por algum motivo. E geralmente esse motivo não é o dinheiro, é a experiência. O dinheiro acaba vindo, sei lá, depois de um bom tempo, né, de carreira e quando você já sabe alguma coisa até para ensinar as pessoas, né? Quando você entra sem saber nada, você tem que Passar pelo com todo. perdão da palavra, tem que se ferrar um pouco mesmo, porque isso faz bastante diferença, né? A gente vê A gente cria hoje uma casca. a gente vê hoje as pessoas mais jovens com pouca paciência, eu acho, para essa primeira fase, né? De sofrer um pouco porque não sabe nada para saber alguma coisa, para aí realmente dizer que sabe. E eu não sei como é que vai ser, né, para essas pessoas superarem isso, porque a gente sabe, cada geração tem as suas características, Uhum. né? Uma delas eu acho que é a falta de paciência. Acho que Porque o mundo piorei, é como muito diziam por aí. rápido, né? A gente tem tudo muito fácil, né? A comida é só você pegar o celular e pedir que chega na sua casa. Você Se tem que nem ir no tem aquela máximo ir no vergonha de portão pedir pelo buscar. telefone, né? Não tem que ligar, né? Banco você faz tudo por celular. Se comunicar com as pessoas, obviamente, nem precisa mais ligar, né? Então é tudo muito ágil. Aí quando você chega e diz pra uma pessoa assim, viu, você tem que ficar 4 anos na faculdade para começar a aprender o que você vai fazer, né, no seu trabalho. Ah, não, não quero isso. Beleza, então, você tem um tecnólogo, são 2 anos. Não, muito tempo. Então tá bom. Começa aqui nesse emprego, não precisa, né? O ensino médio tá bom. E quem sabe daqui 1 ano a gente te dá um aumento de salário melhor. Nossa, mas eu tenho que ficar fazendo isso aqui 1 ano para ganhar alguma coisa? Não Para quero. eu poder comprar os meus smartwatches, para poder comprar o meu PlayStation, sei lá o que for. Então, tipo, é, eu acho que o mundo nos acostumou mal, né? A ter as coisas muito rápido. Só que a nossa geração ainda não teve tanta facilidade assim, então a gente tá um pouco acostumado ainda a esperar pelas coisas, saber que tudo bem demorar um pouco. E a nova não tá. Mas no mercado de trabalho não tem isso de você sair do 0 a 100 muito rápido. Tem algumas exceções, óbvio, mas em geral não tem. Mas a gente tá indo mais pro lado da geração imediatista hoje em dia. Uhum, Tive a oportunidade de preparar o Dr. Ramon, né, que fez um TED sobre o tempo, e um dos trechos que ele trouxe assim no texto é justamente de como hoje o mundo todo é simultâneo. uhum, Então, se é simultâneo, não precisa esperar. E aí a gente quer acelerar atrás do carro que está na frente no semáforo, porque ele está demorando e o sinal já ficou verde. uhum. A gente fica apertando o botão do elevador para ver se ele chega mais rápido, porque quanto mais você aperta teclas, mais rápido as coisas acontecem, É, né? Então a gente foi viciando em algumas coisas de toda forma, mas toda toda essa questão faz a gente parar para pensar também em como a internet tem um papel importante na vida de todos. Então, hoje é muito importante que as pessoas olhem o que elas estão fazendo na internet e entendam se está sendo útil, porque se não está sendo útil para você, você está sendo útil para alguém, né? Porque uhum, hoje você é um lead, eu sou um lead. Lead é um cliente em potencial. Então a gente está ali para ser pescado por toda a questão sim. do marketing digital. Então, enquanto você está sendo, vou usar palavras, inútil digitalmente, não está produzindo nada, não está fazendo dinheiro com a internet de alguma forma, infelizmente você está sendo usado por ela. Uhum. Isso é um fato. Então, eu entendo o imediatismo da nova geração, que quem dera fosse assim para nós. Aí ia ser uma vida É, mais fácil, realmente. Mas acho a que gente sim. precisa desacelerar, eu concordo com você. E é muito difícil trabalhar com a internet e desacelerar do mundo digital. É. É muito difícil. Uhum. É porque a gente vive, né, nesse mundo. Então, quando você sai dele, você tá meio viciado, né? E eu acho que tudo tá na forma como você usa, né? O Instagram é excelente, o TikTok é excelente, o YouTube é excelente. Até o Facebook, que é um pouquinho mais antigo, é excelente. Mas você tem que saber usar, né?
é fácil você se viciar porque aquilo é uma caixinha de recompensa, né? O teu feed lá é uma caixinha de recompensa. Cada novo post que você visualiza é uma surpresa para você. Então, teu cérebro acha aquilo super legal, Uhul! né? Nossa, olha que legal. Nossa, olha que legal. Nossa, olha que legal. Mais uma novidade, mais uma... E de repente você se vê meio zumbi, né? E a gente tem que evitar isso, porque se eu usar o YouTube um pouco para me entreter, né? Um pouco para estudar, um pouco para ver coisas que me agregam, tudo bem. Agora, se eu só uso ele para futilidade, não está me agregando, né? Como você falou, a gente está sendo pescado o tempo inteiro, né? Então você tem que saber usar. Aí vai ser bom. Mas se você usar sem se preocupar, né? Você vai se ver viciado, né? Em alguma dessas redes ou em todas elas. E é realmente difícil. Às vezes a gente mesmo se pega passando mais tempo do que precisaria, né? É muito Eu legal. vou. É muito legal. Esse que é o problema. É muito legal. Mas como qualquer outra droga, né? É muito legal até que ela te faça mal. Então eu acho que a gente Não, que você tem tem que saber experiência com usar. outras drogas, né? Não, só ouvir Só pra falar. deixar É só claro. ouvir falar. Mas tem algo assim do nosso trabalho mesmo que eu acho muito interessante, que a gente tem que fazer pesquisa. Então a gente pesquisa muito, a gente Aham, a consome gente coisas. usa as Exatamente. redes, né? Mas uma preocupação que nós dois temos na hora de pensar o conteúdo é que ele seja útil de alguma forma para quem está vendo. Ele tem que trazer uma emoção efetiva, fazer a pessoa ir a algum lugar, entender sobre algo, cuidar da própria saúde, tem que ter um movimento. Então, por mais que a gente entenda que é um cunho comercial, tem algo além disso. E isso me tranquiliza. Então, eu deito no travesseiro com o meu prazer em dormir, né? Rapidinho. Deitei e dormi, porque eu tenho paz total em relação ao que eu faço. Eu sei que a forma que a gente conduz as coisas e decidiu seguir e acredita junto nisso é porque está fazendo bem para outras pessoas, vai impactar outras vidas, não é uma coisa fútil. E toda vez que vem uma grande crise econômica, né, coloca o marketing, isso é futilidade, nunca foi. O marketing tem o poder de mudar o comportamento das pessoas, né? É essa informação constante que nos faz seres humanos melhores, né? Porque a gente precisa evoluir. E o vídeo já se fala muito que ele é o novo texto. As pessoas consomem menos textos escritos e mais vídeos. Então esses vídeos têm que ter algum propósito, né? Então, toma cuidado com aquilo que você está consumindo, porque não pode só ser o seu ladrão de tempo. Ele tem que estar te mostrando algo novo que de fato vai ser útil para você. E eu estava lembrando aqui, você falando das mídias antigas. Agora pode colocar uma música romântica, produção. Que a nossa mídia aqui, meu bem, foi G-Talk. Bate-papo do Google. Oi. A gente fazia trabalhos. Ele me paquerava. A gente falava na internet. Foi assim que aconteceu. A gente teclava. A gente teclava, a gente falava isso. Agora não é mais teclar. Será que tem G-Talk Agora ainda? arrasta. Tem! Eu te mandei mensagens lá, mas você acha que você não vê mais. Não, não vi. Mandei tipo, oi, tô aqui. Oi, tem G-Talk, mas eu acho que as Sério? pessoas não usam mais, né? Acho que O não. WhatsApp monopolizou, né? Não tinha o WhatsApp, né? Não. Tinha o quê? Tinha o G-Talk, O tinha o MSN. MSN ainda. MSN. É, E o Skype, né? Era a o época do Skype. Skype que tava A vindo gente com não usava o tudo. Skype. Tava chegando, eu acho. Para contextualizar para quem não conhece a gente, estudamos juntos. Vocês têm aqui dois jornalistas formados, trabalhados na formatura. 4 anos de estudos, de dedicação. Foi assim que a gente conheceu o audiovisual. Foi assim que a gente se conheceu. Foi assim que eu entendi que gostava de vídeo e você também. E foi assim que a gente entendeu que a gente também se gostava. Isso aí. Isso Resumi aí. bem? Foi um bom resumo. Teve uns detalhes, né? Aqui e ali, mas fica para outro podcast. Menino do céu, isso aqui rende outro podcast. Acho que Vamos sim. falar de outros carnavais outro dia? Acho que sim, né? Então vamos lá, para a conclusão. O que você Conclusão. gostaria de deixar de mensagem final nesse primeiro podcast da Like Produções? Likecast. Mensagens finais. Mensagens finais. Pode ser Uau. só uma, não precisa ser no plural, não. Pode ser uma mensagem final. final. Muito bem. Eu acho que. Não, a gente já aprendeu que eu acredito que. Vai, eu acredito Eu que. acredito que.
O podcast é uma ferramenta muito legal. Tem várias formas de fazer, né? E a gente disponibiliza a estrutura para as pessoas, né? Como elas quiserem fazer, com um convidado, 2, 3, sobre o que elas quiserem falar. É uma ferramenta muito democrática, né? E ela permite que as pessoas se sintam livres para falar sobre o que elas querem, sobre as suas ideias, seus serviços, suas empresas, seus amigos, famílias, enfim. Para elas discutirem assuntos, né? Às vezes você traz uma pessoa que não concorda contigo justamente para ver onde é que vai parar, né, a conversa. Então, por isso que eu acho tão legal, por isso que a gente criou esse espaço aqui, para que as pessoas tenham mais um espaço onde elas se sintam bem e que a gente possa ajudá-las a promover essas ideias que elas têm. Então, eu acho que a minha mensagem é: se você estiver procurando por um espaço assim que você possa compartilhar suas ideias, considere falar com a gente para que a gente possa te ajudar a você chegar nesse objetivo. Contratado, hein? Nem foi combinado isso aí, gente. Tá vendo? Podcast Desperta É a Vendedores. convivência. Eu vou terminar dizendo que, além de tudo isso, tipo Polishop, né? Vai engavetando as coisas. Além de tudo isso, o que eu vejo que nós valorizamos e trabalhamos por pessoas, com pessoas, esse lado humano é muito forte. Então, é isso que nós valorizamos e queremos mostrar que faz sentido. Então, essa mensagem, ela vai para pessoas e a gente vai te ajudar a entender como chegar melhor até essas pessoas, de formas criativas ou menos criativas, porque tem gente que gosta do tradicional e a gente também sabe executar o tradicional, porque aqui quem manda é você. Gostou desse final? Bom, hein? Bom, hein? Pode ser o slogan, né? Likecast, quem manda é você? É. Não tem ainda. Não? Não. Gostei. Quem manda é você. Mas Tá pode bom. ser um perigo isso aí, hein? Quem manda aqui sou eu, afinal. Isso aí já tá certo já, né? Sócio. Como eu falei, eu sou seu funcionário já, né? Não, eu deixei claro que é assim, né, gente? Vamos ser sinceras. Virou marido, você já, né, sabe quem manda na história. Já Mulher, foi, já. beijo pra você. Não, isso aqui é uma grande parceria, né? É verdade. E como profissional, pode chamar de amor? Não. Não. Max, foi um sucesso. Até mais. Parabéns, Jéssica. Até mais. Até o próximo Likecast. O próximo programa teremos convidados especiais, que eu não me lembro quem é agora. Fica de mistério. Fica de mistério? Uhum. A gente gravou, gente, muitos episódios pra vocês. Mas agora eu não me recordo qual que vai entrar primeiro. Fica aí o suspense. Beijo pra vocês. Feliz 2024, né? Não? Uhum. Sim? Uhum. Feliz 2024. Tchau!